Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo Rota 66. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta que está no cânon sagrado do Novo Testamento. Nós vamos ver algumas coisas relacionadas à cidade, primeiramente, e antes disso eu gostaria que nós pudéssemos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor, pedir que Ele nos abençoe, que esse pequeno vídeo possa contribuir para o crescimento de cada um de nós e na vida da igreja. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesse instante. Rogamos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração através, Deus, deste pequeno vídeo. Deus, nós rogamos para que os nossos olhos se abram para as verdades dessa carta de Paulo aos irmãos de Corinto, ó Deus, e que as nossas vidas sejam impactadas, Deus, que as nossas vidas sejam direcionadas para o conhecimento das Escrituras Sagradas. Ajuda-nos, ó Pai, fale conosco, nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmão, nós vamos falar primeiramente, sobre a cidade de Corinto. Nós vamos ver algumas coisas aqui muito importantes para a gente entender todo o contexto dessa carta. A cidade de Corinto, ela era a maior da Grécia, e uma das principais cidades comerciais do Império Romano. Ela era a capital da Caia. Nós vamos ver isso no mapa. Isso vai te ajudar a ver um pouco melhor da importância dessa cidade ali naqueles dias. Nós vamos, primeiramente, circulando aí, você está vendo, o Mar Jônico, que fica mais ao sul. Logo ao centro, nós temos aí a cidade de Corinto, e mais em cima, o Mar Egeu. A cidade de Corinto ela é muito importante, porque ela se encontra aqui neste local, entre dois oceanos, e ela é importante como centro comercial. Tudo que chegava ali de um lado era passado por terra até o outro lado e levado a outras partes do mundo. Então era uma convergência ali desse local muito importante para o comércio daquela região, daquele tempo. Uma outra coisa que nós precisamos dizer ainda a respeito dessa cidade é que ela era uma cidade cosmopolita, ou seja, era uma cidade multiétnica. Pessoas de várias naturalidades viviam naquele lugar. Ela era formada por gregos, ela era formada por romanos, lembrando que estamos falando do Império Romano daquele tempo, e era também formada por judeus. Muito provavelmente, esses judeus foram aqueles que saíram de Roma o decreto do imperador Cláudio dizendo que todos deveriam sair de Roma, e o texto de Atos nos fala isso, que muitos, na verdade todos os judeus, saíram ali da cidade de Roma. Mais tarde voltaram, nós vimos isso no vídeo da semana passada, do reverendo Hernandes. Também era uma cidade onde havia pobres, onde havia ricos, e havia também escravos naquela região, naquela cidade. Havia duas divindades locais, Poseidon, que era o deus do mar, e também Afrodite, a deusa do amor. Poseidon era o protetor dos mares, e tem todo sentido aqui na região de Corinto, porque, como eu já falei, mostrei atrás, o mar Egeu ao norte e o mar Jônico ao sul. E o mar Jônico ao sul, e então fazia todo sentido ter ali esse Deus que comandava e protegia os mares. Eu coloquei essa foto para você perceber a importância dessa cidade também, porque nós estamos falando ali a respeito do canal de Corinto. A gente tem aqui algumas informações desse canal, por exemplo, que foi construído entre 1881 a 1893. Demorou, portanto, 12 anos para que pudesse ser feito este canal. No tempo de Paulo, quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios,
a gente percebe, né, e como isso é bem recente, de um lado chegava a mercadoria, era atravessado por terra até o outro lado, embarcava-se novamente, né, no outro oceano, e então era levado para as outras partes do mundo. Esse canal já nos faz perceber a importância dessa cidade naquele contexto. Este canal ele possui 6,3 quilômetros de comprimento e ele liga o Golfo de Corinto com o Mar Egeu. Como eu disse, o Mar Jônio ao sul e o Mar Egeu ao norte, para vocês terem ideia da importância deste canal hoje, né, na região da cidade. Havia dois portos, né, muito importantes também na cidade. Um ficava em Sencreia e o outro era Lecaion. E por eles, como eu disse anteriormente, passavam carregamentos de Roma ou para Roma. A gente precisa lembrar que Roma era a capital do Império e então muita mercadoria saía ou chegava de Roma, e daí nós vemos mais uma vez a importância dessa cidade ali, o contexto dela. Uma outra coisa, nós falamos de Poseidon, que era o que dominava, segundo a mitologia grega, controlava os mares. Nós temos também Afrodite, que era símbolo da imoralidade daquela cidade. Na Acrópole, o lugar mais alto daquela cidade, ficava o templo da deusa Afrodite, e as prostitutas cultuais desciam à noite para a cidade, e então você pode imaginar como que era, né, a imoralidade da cidade. Alguns até diziam que ser um corinto era o mesmo que ser um imoral ou um libertino, conforme outras pessoas também diziam. Quando você lê a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 a 32, que é uma descrição que o próprio apóstolo Paulo faz do homem a partir da queda, essa poderia ser muito bem uma descrição de como viviam os coríntios naquele tempo. Bem, nesse contexto, então, surge a igreja de Corinto, e nós vamos falar um pouco sobre o surgimento dessa igreja. Convertidos indo desse ambiente religioso. Lembra que eu falei que tinha pobres, ricos, que havia judeus, romanos, que havia gregos naquela cidade, né? Então havia uma miscelânea religiosa e pessoas se converteram desse ambiente religioso daquele tempo. Essa igreja ela surgiu com o trabalho de Paulo na sua segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 18, eu gostaria de ler aqui a nossa instrução, Atos 18, versículo 11. O texto diz assim: E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, Paulo chegou na cidade de Corinto, ficou ali 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, e nesse período ele pregou o evangelho para estas pessoas que nós acabamos de dizer. A partir daí, muitos se converteram, e então foi fundada a igreja, né, e organizada pelo próprio apóstolo Paulo. Você tem aí um mapa também que vai poder te dar essa dimensão. Você vê aí acompanhando a setinha vermelha, ela vai seguindo, né, pela região de Antioquia, Antioquia da Síria, Antioquia da Psídia, vai chegando até a Macedônia e voltando ali no mapa, depois de Bereia, Atenas, e aí nós chegamos então em Corinto. Está circulado. Nessa segunda viagem missionária, quando Paulo chega neste lugar, ele então fica 1 ano e 6 meses pregando o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Então, nesse mapa, nós podemos ver muito bem o momento em que Paulo para nessa cidade para pregar o evangelho. Eu disse anteriormente, né, dos dois deuses mais importantes dessa cidade, e você vai perceber aí Poseidon, e a figura é muito ilustrativa, né, como o Deus que domina e controla os mares. Você tem aí na gravura, e você tem também a figura, né, da deusa Afrodite, a deusa do amor, que era uma marca, né, e uma característica muito forte da cidade de Corinto, da sua imoralidade que nós já falamos anteriormente. Bem, quem é o autor dessa carta? Eu quero ler aqui em
1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, que é chamado o prefácio e a saudação de Paulo ao escrever essa carta. E ele diz o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio apóstolo Paulo, como ele faz isso na maioria das suas cartas, ele se identifica como o autor do que ele vai falar, do que ele vai escrever a partir de agora, que também fica muito claro, diferentemente, por exemplo, dos evangelhos, que são todos anônimos, no sentido de que não dizem quem são os seus autores, os seus escritores. Aqui Paulo identifica claramente. Nós podemos então perceber que nós falamos da segunda viagem missionária, quando Paulo passa, voltando ali da região da Grécia, ele volta para Corinto, ele vai até Corinto, e ele ali ele prega o evangelho e a conversão, a organização e a fundação daquela igreja. Agora, Paulo escreve essa carta, isso ele faz já na terceira viagem missionária, isso por volta do ano 55 depois de Cristo. Os comentaristas dizem que isso está ali perto do fim dos 3 anos de ministério que Paulo teve em Éfeso. Nós estamos falando, portanto, da terceira viagem missionária. Nós colocamos o mapa também para que você possa perceber aí de onde Paulo escreve essa carta. E nós então circulamos ali a cidade de Éfeso. Dali, nesse ministério de 3 anos, ao finalzinho dele, Paulo então escreve a sua carta para os irmãos de Corinto. A data 55, como nós já dissemos para vocês. Qual é o motivo dessa carta? Por que Paulo escreve esta carta? Ele escreve, irmãos, para tratar de situações daquela igreja. A gente colocou aqui pecados, porque, na verdade, todos os capítulos dessa carta, Paulo vai tratar de pecados daquela comunidade. Ele não somente vai destacar o pecado, como ele, ao mesmo tempo, vai dizer o que fazer em relação àquele pecado. Então, Paulo ele é muito pastoral nesse sentido, porque ele vai escrever essa carta tratando desses pecados que envolviam a vida daquela igreja. A gente pode destacar aqui dos pecados relacionados por Paulo, primeiramente, crise de liderança. Paulo vai falar, sobretudo, no capítulo 1, a respeito de divisões que havia naquela igreja. A gente pode ver ainda costumes morais sem solução. Ele vai tratar disso lá em 1 Coríntios. Eu gostaria de voltar aqui um pouquinho, mas fazer aqui a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos de 9 a 11, quando ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Paulo está dizendo: olha, vocês estão voltando aos pecados anteriormente cometidos. Vocês agora são uma nova criatura em Cristo. E ele então escreve essa carta para tratar desses problemas, costumes morais ali naquela cidade, naquela igreja. Ele também vai tratar dos entusiastas, que alardeavam seus dons espirituais. É interessante, Paulo vai tratar, e a carta que ele trata dos dons espirituais de uma forma mais intensa, e ele vai tratar exatamente desses que se achavam mais espirituais, porque tinham o desenvolvimento de
dons espirituais mais do que os outros. Paulo vai tratar deste problema, escrevendo para aquela igreja. Paulo também vai tratar do legalismo. É um pecado que Paulo trata nessa carta, quando ele fala especialmente sobre regras de alimentação. Paulo, ele usa aqui faz uma dupla orientação para aquela igreja quanto a esse assunto, porque ele vai dizer o seguinte: olha, se isso está escandalizando alguém, então é melhor que você não faça. Ou, se não, ele diz o seguinte: se isso não está trazendo nenhum escândalo para os irmãos da igreja, lembre-se que Deus, ele é o dono de todas as coisas e ele santifica todas as coisas. Então você pode comer sem nenhuma consciência, se isso não fere a consciência de outros irmãos. Então Paulo vai tratar desse tema do legalismo dessa forma. Paulo ainda vai tratar de outras situações decorrentes daquela formação multiétnica que nós falamos lá atrás. Uma igreja com pessoas tão diferentes, agora ali na mesma localidade, servindo ao mesmo Deus, e Paulo vai tratar dos problemas dessa igreja. Pois bem, qual o propósito então de Paulo ao escrever essa carta? A gente pode colocar aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, irmãos, é que a carta tem o tom de uma teologia pastoral. Se você fizer uma comparação com o livro de Romanos, por exemplo, Paulo vai tratar muito da doutrina. Mas agora, esta carta de Paulo, ela tem um tom de uma teologia pastoral. Ou seja, Paulo vai falar das questões práticas daquela igreja. Ele vai tratar dessa igreja como um pastor trata da sua igreja. Então, esse é um primeiro propósito. Mas tem um segundo, que Paulo ele também responde algumas perguntas que haviam sido feitas pelos coríntios anteriormente. É interessante nós tratarmos esse tópico, porque, veja bem, irmãos, a gente poderia dizer assim, mas só tem duas cartas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios e a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Mas a gente vai descobrir que temos outras correspondências que não constam na Bíblia como nós a conhecemos. Então, nós fizemos aqui um quadro que vai explicar muito bem para a gente essas cartas entre Paulo e os coríntios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele diz o seguinte: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Os comentaristas então dizem que essa referência que Paulo faz em 1 Coríntios 5, 9 é de uma carta que ele mandou inicialmente para os coríntios, e essa carta ela está perdida, nós não temos uma informação de onde se encontra essa carta agora. Então essa foi uma primeira carta que Paulo mandou anteriormente. Nós temos ainda uma carta dos coríntios a Paulo. É interessante isso, no capítulo 7, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, Paulo havia escrito uma primeira carta, agora tem uma segunda carta que veio dos coríntios a Paulo, que é a que ele se refere aqui no capítulo 7, versículo 1. Quanto ao que me escrevestes. Ok? Isso está aqui no capítulo 7, versículo 1. Nós temos, então, a resposta de Paulo a essa carta, que ele acabou de citar agora no capítulo 7, versículo 1, que é a carta aos Romanos. Essa primeira carta que nós estamos estudando aqui nessa noite. Então, veja, uma carta é mandada de Paulo aos Coríntios, os coríntios respondem essa carta, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 1, e Paulo, então, escreve a primeira carta aos Coríntios como resposta a essa carta anterior. Após isso, há uma subsequente epístola dolorosa. Isso nós vemos não na primeira carta, mas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, capítulo 2, versículo 3. E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. E lá no capítulo 7, versículo 8 da segunda carta, ele ainda diz: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta,
não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Então, há uma outra carta, uma quarta carta, que Paulo escreve, que é chamada de Epístola Dolorosa, ou seja, Paulo tratou de questões ali que foram muito duras para a igreja de Corinto. E aí, então, nós temos uma quinta carta, eu coloquei aqui terceira, mas uma quinta carta da qual nós temos conhecimento, que é a carta de Paulo aos Coríntios, que é a carta de 2 aos Coríntios. Então, nós temos todas essas correspondências que foram trocadas entre Paulo e a igreja de Corinto. Nós chegamos, então, ao final deste estudo nessa noite. Eu gostaria, então, que nós orássemos mais uma vez, colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que Ele nos abençoe. Antes da nossa oração, portanto, eu quero dizer que quando nós passarmos esse vídeo para os irmãos, nós vamos também colocar o link de um panorama de 1 Coríntios feito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Neste vídeo, ele vai tratar de pormenores dessa carta, ele vai tratar desses pecados que nós citamos anteriormente, e se você puder, não apenas através deste pequeno vídeo, mas completar, né, ou ampliar o conhecimento com esse link do pastor Hernandes, será muito bom, certamente, para você e para a sua família. Eu gostaria, portanto, de orar nesse instante, mais uma vez agradecendo pelas nossas vidas. Pai querido, louvamos o teu nome, por termos, ó Deus, a oportunidade de conhecer um pouco mais da carta que Paulo escreveu aos Coríntios, tratando especialmente, ó Deus, dessa primeira carta. Nós te louvamos, ó Pai, porque aquela igreja plantada pelo apóstolo, naquele lugar tão difícil, ó Deus, mas ao mesmo tempo estratégico, porque dali partiam e chegavam pessoas de todas as partes do mundo. Nós te louvamos, porque aprove ao Senhor cuidar daquela igreja, ó Pai, através do apóstolo Paulo, sendo ele pastor nesse instante e enviando essas cartas e cuidando do rebanho do Senhor ali naquele lugar. Muito obrigado, Pai, por esse conhecimento que chega até nós e aplica, Senhor, ao nosso coração todas essas verdades para que possamos compreender cada vez mais a respeito da tua palavra. Nós oramos e nós agradecemos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós colocamos este vídeo para vocês e a nossa oração é que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que Deus os abençoe. Amém.